A igreja arrebatada é a igreja daqueles que, obviamente, estarão na terra, vivos, né? Mas deixa eu colocar uma questão para você antes, para que você saiba. O pastor Naldo disse há poucos instantes algo fascinante, eu tenho certeza que você ouviu. Ele diz assim, Rômulo, olha só, você não pode pensar que o que está, porque a sua percepção é daquilo que você já foi alimentado, né? Você foi alimentado com a percepção futurista. E aí, quando você é alimentado por uma percepção futurista, você deixa para trás todo o legado histórico daqueles que já viveram, né? Você tem uma igreja que viveu em tribulação, uma igreja que foi perseguida, eu acabei de falar, uma igreja que continua, inclusive, sendo perseguida. Esta semana, por exemplo, lá na Índia, em Manipur, acho que é Manipur o nome do lugar, os hindus tocaram fogo numa quantidade gigantesca de igrejas cristãs e logo de cara, assim, à noite, mais 200 e tantas pessoas ficaram fora. Então, você tem lugares que o nome do Senhor é ainda buscado e perseguido. Então, essa é a primeira grande questão. Tribulação, Rômulo, para projeção futurista, esse não é um processo daquilo que a gente lê na palavra, né? Porque você, como eu disse, você vê uma igreja perseguida, uma igreja que morou em cavernas, você precisa, depois eu até indico para você, seria interessante, leia o livro Os Manuscritos do Mar Morto, né? E você vai ler uma história interessante de pessoas que moraram em cavernas sendo perseguidas naquele período. Você vê uma igreja que viveu em cavernas, viveu dentro de cidades sendo objetos de diversão em Coliseu, você conhece essa história, e você conhece uma igreja que foi morta, que foi exposta, que foi chamada para negar o nome de Jesus. O próprio símbolo que você hoje, que a gente exibe, inclusive nos carros, com aquele peixe, né? Ele é o ressalto daquilo que a igreja viveu no passado. Né? Ictos era a figura, o peixe, apenas o peixe era usado, porque o peixe ele continha, do grego, as letras que eram as mesmas letras usadas para definir o nome de Jesus Cristo. Né? Então, desenhava-se uma banda de um peixe quando queriam saudar um ao outro, e o outro, se de fato comungava da mesma fé, desenhava outra banda do peixe. Era uma forma de comunicação, porque eles tinham medo de serem mortos. Você imagina uma tribulação dessa para que momento? E outra coisa que eu quero te remeter. Você vai lá para o capítulo, para o capítulo 4, se não me engano, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se não me engano, verso 13. Ele está falando de uma igreja que estava esperando a volta de Jesus para aquele momento. E de uma igreja perseguida, e também de uma igreja que tinha parado até de fazer determinadas coisas, porque eles estavam cientes de que a volta era para aquele momento. Você vai ver um Paulo que escreve para todas as suas igrejas, alertando o povo para ter esperança para a volta de Jesus. E aí, o que a gente faz? Se nós estamos olhando para uma projeção de uma coisa que que desprezamos, um passado de grandes tribulações, e a gente projeta uma tribulação futura, é como se todas as gerações não tivessem vivido isso, e como se Jesus não pudesse ter voltado naquele momento, e só que teríamos a expectativa de que Jesus volte a partir do ano de 2023, 24, 25, porque nós somos a geração que está viva. Mas e eles que passaram? E eles que viveram o que viveram? E eles que foram perseguidos? E os cristãos da Primeira Grande Guerra? E os cristãos da Segunda Grande Guerra? Como é que nós vamos encarar? Os cristãos da peste bubônica, mais de 2,5 milhões de pessoas na Europa que foram mortos por causa de um piolho que se instalava no rato, que era o vetor da bactéria que quase